Muito bem, nós vamos começar aqui mais uma aula. Hoje nós vamos tratar agora, certo, de múltiplos e divisores de números naturais. Vamos começar aqui pelos múltiplos de um número natural e depois vamos partir ali para divisores de um número natural, ok? Vamos aqui para uma definição do que são, o que vem a ser múltiplos. Na verdade, os múltiplos, o múltiplo de um número natural nada mais é o produto desse número por outro número natural qualquer. Então, esse é o significado que vem a ser múltiplo, ou seja, é o produto desse número, repito mais uma vez, por outro número natural qualquer. Então, vejamos aqui algumas observações. Todo número natural ele é múltiplo dele mesmo. Por exemplo, aqui eu tenho 6 vezes 1 é igual a 6. Ou seja, o múltiplo, todo número natural ele é múltiplo de si mesmo. 15 vezes 1 igual a 15, 57 vezes 1 igual a 57, ou seja, ele é múltiplo dele mesmo. Então, observação 2 aqui, não existe, certo, maior múltiplo de um número natural. Não existe, por exemplo, vou dizer assim, existe um múltiplo de um número natural maior? Não, não existe. Na verdade, é uma sucessão de números naturais, então, não existe maior múltiplo de um número natural. Por quê? Porque eles são infinitos. Por exemplo, se eu colocar aqui, quais são os múltiplos de m? M de múltiplo de 8. Se eu pegar, por exemplo, a sequência dos 4 primeiros números naturais, para encontrar os múltiplos desse número, porque justamente o múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Então, ou seja, é interessante você pegar os 4 primeiros números ou os 3 primeiros números, por exemplo, 0, 1, 2 e 3. Por exemplo, os múltiplos m, múltiplo de 8, por exemplo, nós temos aqui 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 1 é 8, 8. 8 vezes 2 vezes 8, 2 vezes 8, 16, e assim por diante. Certo? Então, nós podemos seguir essa lógica também, certo? De forma bastante simples. Então, vejamos aqui esse exemplo da mesma forma como eu fiz aí do 8. Por exemplo, obter os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5. Então, aqui, ó, você pega na sequência de números naturais, 0, 1, 2, 3, infinitos números. Por exemplo, 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15 e assim por diante. Então, na verdade, quais são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15 e assim por diante. Então, é bem fácil você encontrar os múltiplos de um número natural, ou seja, o múltiplo de um número natural, repito mais uma vez, é o produto desse número por qualquer outro número natural, ok? Entendido essa parte dos múltiplos de um número natural, certo? Vamos aqui para divisores de um número natural. Uma pequena definição aqui do que vem a ser divisores de números naturais. Então, se a divisão de um número natural por outro número, não nulo, for exata, podemos afirmar que o segundo número é divisor do primeiro. Ou seja, se você pega um número desse aqui, eu coloquei aqui como exemplo, 12. 12 dividido por 2. Para me saber se esse 2 é divisor de 12, certo? Basta eu executar a operação e se nessa operação a divisão der exata, então isso consta que esse número aqui é divisor de 12. Então, deu a operação aqui, resta o 0, então a divisão é exata. Daí podemos afirmar, ou concluir, 2 é divisor de 12. Vejamos aí o exemplo B aqui, ó, 21 dividido por 3. Nós temos aqui, no caso vai dar certo, 3 vezes 7, 21, a operação deu exata. Se dá exata a divisão, então esse número aqui, ó, ele 3 é divisor de 21. E assim por diante. O exemplo C aqui, ó, nós temos 24 dividido por 4. Então, deu a operação exata? Deu. Então, isso mostra claramente, evidencia que 4 é divisor de 24 e assim por diante. Então, para mim saber os divisores de um número natural, basta você fazer essa divisão e se nessa divisão der exato, então esse número ele é divisor do dividendo que você escolheu para fazer essa divisão. Então, a priori, é bem simples essa questão dos múltiplos de um número natural e também os divisores de um número natural.
Ok? Então vejamos aqui algumas observações sobre os divisores de um número natural. Todo número é divisor dele mesmo, certo? Então observa aqui, ó, 6 dividido por 6. Olha, todo número é divisor dele mesmo. Então isso aqui, ó, 6 é divisor dele mesmo. Então dá 1, 8. 8 dividido por 8 dá 1, 10 dividido por 10 dá 1. Então todo número é divisor dele mesmo, certo? Outra observação importante aqui, o número 1 ele é divisor de todos os números naturais. Então essas observações, essas duas aqui, é bem interessante sobre os divisores de um número natural. Então só recapitulando aqui, os múltiplos de um número natural, né, é o produto desse número por qualquer outro número natural. E aqui segue a explicação bastante clara. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que você tem aqui, por exemplo, os múltiplos de 3. Eu vou pegar os 3 números naturais, né? No caso aqui, vamos supor que eu pegue 0, 1, 2 e 3 para me encontrar os múltiplos. Então basta você pegar esse 3, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3, 9. Então reticência. Então, nós encontramos aqui os múltiplos de 3, 0, 3, 6 e 9 e assim por diante, ok? Quando é questão dos divisores, vamos supor, quais são os divisores de 12, por exemplo? Divisores, os divisores de 12. Então, para mim saber quais são os divisores, basta eu pegar esse número e fazer a operação de divisão normalmente. Então, o primeiro divisor aqui que nós podemos encontrar é o 1, certo? É o 1. Olha, 12 dividido por 1 vai dar 2, vai dar uma operação, uma divisão exata. O 1, o 2, o 3, o 4, o que mais? O 6 e o próprio 12, certo? Então, esses são os divisores de 12. Então, se a operação der exata, então esse número é divisor do número do dividendo que você escolheu, ok? Então, era isso, múltiplos e divisores, né, dos números naturais. Então, nas próximas aulas, videoaulas, nós vamos dar sequência e partir sempre naquela mesma filosofia de exercitar. Exercitando, matemática não tem outra regra, é exercitar e aprender esses conceitos básicos e tome exercício, tá certo? Muito exercício que você aprende isso aí de uma forma muito fácil, ok? Então, até a próxima aula.